Oi, bom dia, hoje é dia 6 de julho, segunda-feira e olha, não tem como começar o episódio de hoje fingindo que nada aconteceu. O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo pela Noruega ontem, a Noruega, e eu sei que você está esperando que a gente fale sobre o jogo, sobre o que deu errado, sobre quem deveria ter entrado no segundo tempo. Mas calma, porque existe um jogo em que o Brasil continua ganhando de goleada e quase ninguém tá falando sobre isso. É o jogo dos juros. Enquanto a seleção volta para casa, investidores do mundo inteiro continuam fazendo fila para colocar dinheiro no real brasileiro. E sim, é verdade. Então é sobre isso que a gente vai falar no primeiro segmento do episódio de hoje, o tal do Carry Trade, que é a estratégia que transformou a nossa taxa de juros, que está dolorosamente alta, em atração turística internacional. A Noruega acabou ganhando em campo. No mercado de câmbio, o jogo já é outro. Antes disso, as 3 manchetes do dia. Após conquistar corredores brasileiros, a Maratona do Rio quer atrair estrangeiros. E faz sentido, né? Se tem uma coisa que o gringo já faz no Rio é passar calor, agora vai passar calor correndo 42 km. Da escassez ao excesso, o mercado agora teme uma onda de oferta de petróleo. E olha isso, há menos de um mês o medo era faltar petróleo, agora o medo é sobrar. O mercado de petróleo é aquele amigo que nunca tá feliz com nada. E o ministro da Fazenda disse que programas de crédito não prejudicam a política monetária. O Banco Central, que está segurando os juros lá em cima justamente para esfriar o consumo, provavelmente leu essa declaração e respirou um pouquinho fundo. Então, no segundo segmento do episódio de hoje, vamos falar sobre uma coisa que todo brasileiro usa, e muito, o WhatsApp. O WhatsApp ele quer deixar você conversar sem dar o seu número de telefone. E a Índia, que caso você não saiba é o maior mercado do aplicativo do mundo, pisou no freio com medo de uma enxurrada de golpes. Spoiler, os dois lados têm bons argumentos. Então, juros e golpe no Zap Zap. Vamos começar pelo dinheiro. Então, para começar, deixa eu te apresentar uma das estratégias mais antigas e mais lucrativas do mercado financeiro global. Ele tem nome chique, Carry Trade, mas o mecanismo é tão simples que parece uma gambiarra. Você pega dinheiro emprestado num país onde os juros são baixos e aplica num país onde os juros são altos. A diferença entre o que você paga lá e o que você recebe aqui é o lucro. Tá, é basicamente pegar empréstimo no banco que cobra 2% para aplicar no banco que paga 14%. Se isso existisse para pessoa física, ninguém mais trabalhava, é verdade. E adivinha qual país está do lado juros altos dessa equação? Exatamente, o Brasil, com uma das taxas de juros reais mais altas do planeta, acabou virando um dos destinos favoritos do dinheiro internacional que pratica essa estratégia. A Colômbia também, tá? E os números impressionam. Quem tomou dinheiro emprestado em dólar para comprar uma cesta com real brasileiro, peso colombiano e lira turca, teve retorno de 26% desde abril de 2025. 26%, tem muita startup que não entrega isso. E olha que startup promete bem mais que isso. O real e o peso colombianos, aliás, já se valorizaram pelo menos 5% em relação ao dólar só nesse ano. Nosso time de câmbio ele tá jogando bem melhor do que o do futebol. E eu digo isso com uma ferida ainda aberta, tá? Porque tinha expectativas foram criadas nessa Copa. Mas enfim, aí veio a novidade que motivou essa matéria. Os investidores estão mudando uma peça-chave do esquema. Porque tradicionalmente a moeda que todo mundo usava para tomar um empréstimo era, claro, o dólar. Agora gestores gigantes como Ivesco e Allianz Bernstein estão trocando o dólar por outras moedas, seja euro, dólar canadense, dólar australiano e iene japonês. O Citigroup chegou a recomendar apostar que o real vai se valorizar em relação ao euro e ao dólar australiano. O real brasileiro está sendo recomendado contra moedas de país rico. Anota aí a data. Mas por que a troca? Porque o dólar voltou a se fortalecer e um dólar forte acaba estragando a festa do Carry Trade. Pensa assim, você foi lá, pegou um empréstimo em dólar e o dólar sobe, sua dívida cresce junto. É como pegar dinheiro emprestado com um agiota cuja taxa muda de humor. A conta que era ótima vira péssima sem você fazer nada de errado. E o que fez esse dólar voltar a subir? Olha, em parte, um nome. Kevin Warsh, que é o novo comandante do Federal Reserve, o Banco Central americano. Warsh chegou com um discurso duro de controle de inflação, o que o mercado leu como os juros americanos vão subir ou pelo menos não vão cair tão cedo. E quando o juro dos Estados Unidos sobem, o dólar fica mais atraente, porque o país mais seguro do mundo passa a pagar mais. Simples assim.
Aqui vale uma pausa para explicar por que isso ameaça o carry trade com o Brasil. A graça da estratégia está na diferença entre as taxas. Claro, os Estados Unidos pagam um pouco e o Brasil paga muito, a diferença é gorda e o lucro é bom. Mas se os Estados Unidos começam a pagar mais, essa diferença encolhe e o risco de investir num país emergente deixa de compensar o lucro. É como aquele happy hour que valia a pena quando o chopp era metade do preço. Se o desconto cai para 10%, você começa a pensar se não é melhor ficar em casa, no lugar de ficar com pessoas do trabalho. Uma pesquisa do HSBC com 101 instituições, que juntas administram mais de 432 bilhões de dólares, mostrou que o dólar forte já substituiu até os riscos geopolíticos como principal preocupação dos investidores em mercados emergentes. Guerra no Oriente Médio é preocupante, dólar subindo é pior. Mas, e aqui entra a parte interessante, ninguém está abandonando o barco. O que os gestores estão fazendo é diversificar de onde vem o dinheiro do empréstimo. Christian Di Clemente, da AllianceBernstein, resumiu dizendo assim, abre aspas, não estamos financiando as moedas de alto rendimento por meio do dólar americano, mas por meio de outras regiões do mundo, fecha aspas. Traduzindo, a festa continua, só mudou quem paga a bebida. Bill Campbell, da Doubleline Capital, deu toque de cautela que fecha bem essa história. Faz sentido diversificar, mas não faz sentido abandonar completamente o dólar como fonte de financiamento, porque ninguém sabe ao certo o que o Fed vai fazer. Olha só, abre aspas, não é uma conclusão inevitável que o dólar vai subir massivamente. O que acontece se o Walsh decidir adiar o aumento da taxa até dezembro? Fecha aspas. Então essa é a pergunta aí de $1 trilhão, literalmente. No fim, a história é essa, o Brasil perdeu para a Noruega no futebol, mas segue imbatível numa modalidade bem específica, pagar os juros mais dolorosos do mundo. Dolorosos, claro, para quem paga financiamento aqui dentro, lucrativos para quem chega de fora com dinheiro emprestado barato. Carry trade é isso, a nossa dor de cabeça monetária virando rendimento de um fundo em Londres. Pelo menos alguém tá feliz com a Selic. E bora falar sobre Zap Zap, pois é. Pensa em quantas pessoas têm o seu número de telefone que você preferia que não tivessem. O corretor de imóveis lá de 2019, aquele grupo de rifa que você nunca saiu, o contato academia não atender. Pois é, o WhatsApp finalmente decidiu resolver essa história e criou um recurso de nome de usuário, tipo aquele arroba do Instagram, para você conversar sem precisar entregar seu número para todo mundo. Parece ótimo, não é? A Índia discorda. E quando a Índia discorda de algo no WhatsApp, o assunto é sério, tá? Porque são mais de 600 milhões de usuários só lá no país, que é o maior mercado do aplicativo no planeta. É mais gente usando o WhatsApp na Índia do que o dobro da população inteira do Brasil. E olha, preocupações com golpes no WhatsApp são verídicas. Você conhece aí provavelmente alguém que já teve o WhatsApp clonado, já teve tentativas de golpe, você já deve ter caído em alguma coisa assim no WhatsApp. Deixa aqui nos comentários se já aconteceu com você. E eu posso contar que aconteceu esses dias com a minha mãe. Ela mandou um boleto, pediu pra eu pagar, o que não é tão estranho assim, mas o jeito que ela falou comigo foi um pouco diferente. Eu tentei ligar e a pessoa não atendia. Aí deu pra entender o que aconteceu. Enfim. Mas voltando aí para a história do WhatsApp, o que aconteceu? Olha, o WhatsApp começou essa semana a permitir que usuários reservem um nome de usuário único, com plano de ativar o recurso ainda esse ano para os 3 bilhões de membros da plataforma. A ideia, segundo a Meta, é dar mais privacidade, né? Você poder conversar com alguém sem que essa pessoa veja o seu número de telefone. E faz sentido, o seu número hoje é praticamente um documento. Quem tem ele pode te achar em outros apps, te adicionar em grupo de investimento suspeito, te ligar oferecendo consórcio, pedir para pagar boleto aí de forma suspeita, viu, mãe? Só que esse Ministério de Tecnologia da Índia olhou para esse recurso e viu outra coisa, uma máquina de golpe. O governo enviou uma notificação à Meta pedindo o adiamento do lançamento, argumentando que nomes de usuário podem aumentar fraudes online, phishing, golpes e falsificação de identidade, e determinou que a empresa segure o recurso até nova consulta. O medo indiano tem lógica, tá? Hoje, para te aplicar um golpe no WhatsApp, o golpista precisa do seu número, e o número deixa rastro, tem dono, tem operadora. Com o nome de usuário, teoricamente, alguém pode criar um @banco_oficial ou @receita_federal, sei lá, e sair pescando vítimas por aí. É o mesmo problema que o Instagram e o Telegram já enfrentam com perfis falsos. Só que agora no aplicativo onde, sei lá, sua avó acredita realmente que o Haaland foi remando até o jogo. E a Índia tem um histórico pesado com o WhatsApp. O aplicativo já foi acusado no país de ser ferramenta de desinformação que levou a linchamentos por multidões, casos reais com mortes, tá? Muita coisa acontecendo por lá. As autoridades chegaram a ameaçar proibir a criptografia do aplicativo.
Ou seja, essa não é a primeira briga e o governo indiano não está exatamente inclinado a dar o benefício da dúvida. A Meta já respondeu dizendo que construiu várias camadas de defesa. Nomes de alto perfil só poderão ser reivindicados pelos donos legítimos. Então, em teoria, ninguém vai conseguir registrar, @Nubank antes do próprio Nubank. Outros usuários precisam saber o nome exato para te mandar mensagem, o número de contatos novos que uma conta pode chamar será limitado, tentativas repetidas de adivinhar nomes serão bloqueadas e sistemas vão detectar padrões de falsificação. Olha, no papel é um cinto de segurança razoável. Na prática, vamos combinar, golpista brasileiro já provou que consegue dar nó em sistema de segurança usando só um chip pré-pago e muita criatividade. Então imagina só o mercado global. Mas tem outro lado nessa história, tá? E ele é bem importante. Porque grupos de defesa de direitos digitais na própria Índia estão questionando o seguinte: com que base legal o governo pode proibir um recurso antes mesmo dele ser lançado? A Internet Freedom Foundation, que é uma organização conhecida por se opor a controles estatais da internet, foi bem direta. A medida é uma tentativa do executivo de decidir o que uma empresa pode construir e lançar, o que nenhuma lei permite. E completou dizendo que a notificação trata o lançamento de um recurso ilícito como um delito que a empresa deve justificar. O diretor jurídico do Software Freedom Law Center indiano reforçou o ponto com um detalhe constrangedor aí para o governo. Signal e Telegram já oferecem nomes de usuários há anos. Se o recurso é tão perigoso, por que só o WhatsApp precisa dessa autorização? Ele disse que isso é um caminho perigoso rumo à pré-censura do executivo sobre o design de produtos. Em outras palavras, hoje é o nome de usuário, amanhã pode ser qualquer funcionalidade que o governo da vez não goste. E olha só, ainda tem uma camada de timing que torna tudo isso mais delicado. O recurso foi anunciado dias depois da Meta nomear um empreendedor indiano, Kunal Shah, como novo chefe global do WhatsApp, um sinal claríssimo de que a Índia é o motor de crescimento da empresa. Ou seja, a Meta escalou um capitão indiano para o time e na primeira jogada tomou o cartão do próprio país. Início aí de trabalho complicado, vamos combinar. O desfecho dessa disputa importa para muito além da Índia, inclusive para nós, tá? O Brasil também é um mercado gigantesco do WhatsApp, tenho certeza que você usa muito o aplicativo. E também tem um histórico robusto de golpes pelo aplicativo. E também, claro, tem reguladores de olho em Big Techs. O que a Índia decidir pode virar precedente, né? Se o recurso for barrado por lá, outros governos podem se sentir à vontade então para fazer o mesmo. Se passar, o arroba chega para todo mundo, junto com a nova geração de golpes que, vamos ser honestos, vai chegar de qualquer jeito. No fim, a disputa resume o dilema aí das Big Techs em 2026. A mesma ferramenta que protege sua privacidade pode facilitar a vida de quem quer te enganar. E a mesma regulação que promete te proteger pode decidir no seu lugar o que você pode ou não usar. Então, escolha o seu lado. De preferência antes de alguém registrar um arroba com o seu nome. E um lembrete para você ficar atento com ligações de imobiliárias e principalmente ligações que pedem códigos aí no telefone. Ouviu, mãe? Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e você ouviu a estratégia do dia. Não se esqueça de seguir o nosso videocast, clica aqui no nosso perfil, coloca para seguir, assim você fica atualizado de segunda a sexta-feira do que está acontecendo no Brasil e no mundo. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá, tchau, tchau.